dia, irmãos. Hoje a gente começa o 20º dia dos 40 dias de imersão. Hoje o nosso tema é Ousados para Deus. Eu vou ler para vocês o texto de Atos dos Apóstolos 5, 27 e 29, que fala o seguinte: Tendo levado o apóstolo, apresentaram-se no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Cristo é a principal razão da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. A gente tem que deixarmos a ousadia do Espírito Santo tomar conta de nós. Não o medo, não a vergonha, sabendo que seremos humilhados, perseguidos, castigados, maltratados. Isso transcende o nosso entendimento. Como o poder do Santo Espírito toma conta da gente de uma maneira que tudo isso se torna menos do que Jesus Cristo. Em Marcos 16,15 fala que para pregarmos a toda criatura, é uma ordem que precisamos com convicção e ousadia cumprir através do Espírito Santo. Nesse tema do dia 20 fala sobre John Hus, a nossa inspiração de hoje. Ele nasceu em 1371, era um professor universitário de teologia, era pregador e começou a ver naquela época que estava sendo vendido indulgências, estava sendo vendido várias coisas como sagrado, a comunhão só o sacerdote tomava, ninguém mais podia tomar. Ele viu que tudo aquilo era contra a palavra de Deus. Ele começou a argumentar em relação a isso, foi chamado pelo Papa, pediram para ele deixar essas ideias, renunciar a elas, mas ele falou que ele servia a Deus e servia a palavra de Deus, e que eles estavam errados e não estavam cumprindo a palavra de Deus. O que aconteceu foi que ele foi levado à fogueira e foi morto, por heresia. Mas a morte desse homem, a fidelidade dele em relação às coisas de Deus, foi inspiração para outros homens, para Lutero, para John Wesley, que foram os precursores de toda essa mudança. E a gente tem que ser ousado, a gente tem que ser ousado para ser usado para Deus. E qual que é a nossa tarefa de hoje, a nossa missão? Em que você precisa ser ousado para fazer a vontade de Deus? Você já pensou nisso? Quando que você tem que ser ousado? Escreva uma situação da sua vida na qual percebe que necessita de mais coragem para falar do amor de Jesus. Escreva, faça uma agenda desses dias que a gente está aí, e cada missão vai escrevendo, escreva isso. Quando que eu tenho que ser ousado e aonde que eu tenho que ser ousado agora para cumprir a vontade de Deus. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Amém?